Reino vegetal, metáfita ou planta. Os vegetais, eles são organismos eucariontes, multicelulares, autótrofos, fotossintetizantes. Então, com isso, nós sabemos que eles têm células com núcleo individualizado e que são capazes de produzir seus alimentos, né, os seus compostos orgânicos, a partir da fotossíntese e são formados por diversas células. A parede celular desses organismos é constituída de celulose e a reserva energética é o polissacarídeo amido. Quanto a essas duas últimas características, nós vemos uma distinção clara para o reino fúngeo que nós estudamos anteriormente, em que a parede celular é constituída de quitina e a reserva energética era o glicogênio. Os vegetais, eles apresentam tecidos verdadeiros, a fecundação ocorre de maneira interna e eles descendem de algas. Existem algumas evidências que tentam demonstrar essa descendência das algas, que seria a presença da clorofila B e da celulose. Eles também apresentam adaptações ao ambiente terrestre, podemos citar a epiderme e a cutícula. A cutícula, ela é de constituição lipídica. Tanto a epiderme quanto a cutícula, elas evitam, né, dificultam a perda de água pela planta, para evitar a desidratação. Vemos 4 grupos entre os vegetais, que são as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então, vamos analisar aqui o cladograma. Então, pelo cladograma, nós vemos que os vegetais, eles constituem um grupo que é monofilético, tem um único ancestral em comum, e que ao longo da escala evolutiva aparecem algumas novidades evolutivas. Então, para o surgimento das briófitas, nós podemos citar o aparecimento de um embrião que é multicelular, de arquegônios e de anterídeos, e a presença de tecidos verdadeiros. Nas pteridófitas, nós temos a presença de vasos condutores, de seiva bruta e de seiva elaborada, a formação de órgãos verdadeiros e a fase dominante, nesse caso, é o esporófito, diferindo da briófita, que nós vamos ver que a fase dominante é a fase de gametófito. Nas gimnospermas, nós temos o aparecimento das sementes, o crescimento lateral e a produção de grão de pólen. E finalizando, né, o grupo mais diversificado entre os vegetais, que são as angiospermas, nós temos o surgimento das flores e dos frutos. No cladograma ainda a gente consegue ver que como os vegetais eles produzem embriões, eles são classificados como embriófitas. Existem plantas vasculares, que são as que têm vasos condutores de seiva, que são as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E ainda vemos as plantas produtoras de sementes, que são as gimnospermas e angiospermas. Essa imagem, ela mostra um ciclo geral de reprodução dos vegetais, onde nós vemos 2 fases distintas. Uma fase que é chamada de esporófito, que produz esporos. Essa estrutura é uma estrutura diploide. E temos a fase produtora de gametas, que é o gametófito, que é uma estrutura haploide. Esse gametófito, ele, por mitoses sucessivas, a mitose é um tipo de divisão que é equacional, vai originar gametas que também são haploides. Após a fecundação, que é a junção do gameta masculino e feminino, nós temos a formação do esporófito, que, portanto, é diploide. Para que o esporófito produza os esporos que são haploides, é preciso a ocorrência da meiose, que é uma divisão que é reducional. E esses esporos, ao cair no ambiente em condições adequadas, eles vão germinar e vão originar um novo gametófito, que é haploide, e pode reiniciar o ciclo. Então, eu citei para vocês que as plantas, elas são autótrofas, fotossintetizantes. Então, elas têm a fotossíntese como processo de produção de energia, né? Esse processo é feito por seres que a gente chama de seres fotossintetizantes, que têm
a clorofila como pigmento para absorção e armazenamento de luz solar. Essa clorofila, ela fica em organelas especiais, que são os cloroplastos, né? Que tipo de organismo que é considerado fotossintetizante? As plantas, as algas verdes e as cianobactérias. Então, pela fotossíntese, a energia luminosa do Sol vai ser convertida em energia química. E para esse processo, a planta ela precisa de alguns materiais que nós vamos ver daqui a pouco na equação geral. Vamos só lembrar o seguinte: a fotossíntese ela é constituída de duas fases. Uma fase clara, né, porque necessita da luz solar, que é chamada de etapa fotoquímica, que vai acontecer nos tilacoides presentes nos cloroplastos. Nessa fase nós temos a absorção de luz solar e ela é caracterizada pela fotólise da água, né? A quebra da molécula de água que vai liberar o oxigênio. Temos também a fotofosforilação acíclica e acíclica. Ao final, nós temos a produção de ATP e de NADPH. Já a fase escura, ela não necessita da luz solar. É uma fase que é também chamada de fase química. Vai ocorrer numa outra região do cloroplasto, que é o estroma. Nessa fase, nós temos a síntese do açúcar, que é a glicose, a fixação do gás carbônico e a produção de ADP e NAD, que vão ser utilizados na etapa que é a etapa fotoquímica. A fotossíntese, portanto, ela produz glicose e vai liberar oxigênio para a atmosfera. Aqui na equação geral nós vemos, né, primeiro os ingredientes, que são chamados de reagentes, que é o gás carbônico, que a planta retira do ar, a água, juntamente com sais minerais que ela retira do solo, e ela vai utilizar a energia luminosa do sol para produzir glicose, oxigênio e água. Essa segunda imagem aqui mostra o que está chamando a atenção aqui, que é a integração entre o processo de fotossíntese e de respiração celular. Então, a gente observa que o oxigênio que é produzido na fotossíntese vai ser utilizado na respiração dos seres vivos, enquanto o gás carbônico que é produzido e liberado pela respiração vai ser absorvido e utilizado no processo fotossintético. Aqui eu estou lembrando alguns termos que estão relacionados às plantas. Então, quando a gente fala de criptógama se refere às plantas que têm uma estrutura reprodutiva escondida, ou seja, que não produzem sementes. E existem as plantas que são as plantas fanerógamas. Então, as plantas fanerógamas têm órgãos reprodutores bem evidentes. O termo gimnosperma significa semente nua, porque essas plantas elas não produzem o fruto. Já as angiospermas, né, anjo significa vaso, se referindo ao fruto, então a planta ela tem uma semente que está guardada no interior desse fruto. Nós vemos aqui que as criptógamas, que são as plantas sem sementes, elas são formadas pelas briófitas, que são avasculares, e as pteridófitas, que são vasculares. Elas têm, né, estrutura produtora de gametas pouco evidente. As plantas fanerógamas, com sementes, elas formam o grupo das gimnospermas, que não produzem frutos, e as angiospermas, que têm frutos. Ambas são vasculares e nas fanerógamas as estruturas produtoras de gametas são bem visíveis. O primeiro grupo que nós vamos estudar é o grupo das briófitas. As briófitas elas constituem, né, umas plantas pequenas, bem delicadas, e essa limitação no tamanho está relacionada a elas não possuírem vasos condutores de seiva, elas são avasculares. Elas não têm raiz, caule e folhas verdadeiros, vão ter estruturas análogas que são o rizóide, o cauloide e o filóide. Elas também não apresentam flor, fruto
nem semente. No ciclo de reprodução, nós vamos ver uma alternância de gerações. E a fase, que é a fase duradoura, nesse caso é o gametófito. E o esporófito é a fase passageira, a fase efêmera. As briófitas, elas dependem de água para fecundação, já que o gameta masculino ele precisa nadar até o encontro com o gameta feminino. E são bioindicadores, ou seja, são indicadores de poluição ambiental, já que eles são altamente sensíveis à poluição. Aqui nós vemos uma foto, né, de uma briófita, e aqui a planta adulta é constituída pelo gametófito. Nós conseguimos ver o rizóide, o cauloide e o filóide. Sobre esse gametófito vai crescer o esporófito. Esse esporófito possui uma estrutura chamada cápsula, onde vai haver a produção dos esporos. Aqui o ciclo, vamos começar vendo que existe o gametófito feminino e o gametófito masculino. Gametófito é a planta que é produtora de gametas, né? O gameta masculino é o anterozoide e o gameta feminino é a oosfera. Tanto o anterozoide quanto a oosfera são estruturas que são haploides. Após a fecundação, que é a junção do gameta masculino com o gameta feminino, ocorre a formação do embrião. Agora esse embrião vai ser 2N, né? Vai ser diploide, e ele vai originar o esporófito, que também é diploide. No esporófito, nós vimos na imagem anterior a presença de uma estrutura chamada cápsula. Nessa cápsula, né, em seu interior, ocorre o processo de meiose, que é a divisão reducional, formando os esporos que são haploides. Em condições adequadas, né, depois de serem eliminados da cápsula, esses esporos vão germinar, originando os gametófitos, que podem reiniciar o ciclo. Quanto à classificação das briófitas, nós temos o filo briófita, né? No caso de vegetal, a gente pode chamar de filo ou divisão, né? Forma é constituído pelos musgos, onde nós temos os gametófitos, que são constituídos pelos filóides, cauloides e rizóides. Tem o filo hepatófita, que são as hepáticas, encontradas em formas taloides e folhosas. Temos o filo antocerófita, que constitui os antóceros, onde o gametófito é taloso. Pteridófitas agora. As pteridófitas são plantas que são vasculares, né, ou traqueófitas. Então, nas pteridófitas nós vemos a presença de vasos condutores de seiva. Elas apresentam raiz, caule e folha, mas não apresentam flor, fruto e semente. Assim como os outros vegetais, né, que são produtoras, elas constituem a base das cadeias alimentares. No ciclo de vida a gente vê a alternância de gerações, só que agora a fase que é duradoura é o esporófito, que é a estrutura que é diploide. Ela vai ser predominante com relação ao gametófito, que é haploide. Também dependem de água para fecundação, então o gameta masculino, para se deslocar até o gameta feminino, ele depende da água. E nós temos dois filos, né, ou divisão. A pteridófita, onde nós temos as samambaias, avencas, xaxins e cavalinhas, e licófita, onde nós temos as selaginelas e licopódios. Aqui duas imagens, né, de constituintes do filo das pteridófitas, e essa outra imagem aqui de uma samambaia, a gente consegue ver, né, que a folha é constituída por folíolos, e nesses folíolos nós temos na parte posterior
na época de reprodução, estruturas escuras, né, que são os soros. Esses soros vão ser as estruturas que vão produzir os esporos. A gente vê aqui nessa imagem, né, o folíolo com os soros. Quanto ao ciclo, nós sabemos que a planta adulta ela é constituída pelo esporófito, que é diploide. Eles vão ter estruturas chamadas esporângios, que vão produzir os esporos, que são haploides. Então, para uma estrutura diploide produzir esporos que são haploides, é necessária a ocorrência da meiose, que é uma divisão reducional. Esses esporos, em condições adequadas, eles germinam e dão origem ao prótalo, que é o gametófito haploide. Nesse prótalo, nós vamos ter a produção dos gametas masculinos, que é o anterozoide, e do gameta feminino, que é a oosfera ou óvulo. Após a fecundação, se forma a célula ovo-zigoto, que vai originar uma nova plantinha, né? Que é um novo esporófito. Aqui um brotinho jovem que depois vai se desenvolver na planta adulta. Quanto à classificação, nós temos o filo Pteridófita, né, com as samambaias, avencas, chatinhas e cavalinhas, que são plantas ornamentais, a maioria delas. O filo ou divisão Licófita, e que nós temos os licopódios e selaginelas. Agora, as gimnospermas. Então, lembrando, gimnosperma significa sementes nuas pela ausência do fruto. Essas plantas são vasculares, né? São as primeiras plantas a apresentar sementes e apresentam como estruturas reprodutoras os estróbilos, né? Elas não são flores, né? Mas também estão relacionadas à reprodução. Aqui a gente vê o estróbilo feminino, né? Que tem esse formato mais arredondado, e o estróbilo masculino, que ele é mais alongado. Isso aqui é do pinheiro do Paraná, né? Que é o exemplar de gimnosperma que nós temos no Brasil, o principal. Essas árvores são árvores de grande porte, que têm preferências pelas regiões temperadas, apresentam raiz, caule, folha, a estrutura reprodutora é o estróbilo e semente. Essas sementes, elas não estão no interior do fruto e elas servem tanto para a dispersão da espécie, quanto são fundamentais para a proteção e nutrição do embrião. Elas já não dependem mais de água para a reprodução. Nós vamos ver que o grão de pólen ele vai germinar, vai dar origem ao tubo polínico, e esse tubo polínico é que vai fazer o transporte do gameta masculino até o gameta feminino. A fase de gametófito é a fase reduzida, o esporófito é que constitui a fase duradoura do ciclo. Bom, vamos analisar o ciclo, que ele é um pouquinho mais complicado do que o das briófitas e pteridófitas. Como nós vimos, essas gimnospermas, elas têm estruturas reprodutoras, que são os estróbilos. E as sementes, elas são sementes nuas, porque elas não possuem a semente no interior do fruto. A estrutura reprodutora é chamada de cone ou estróbilo, né? Que a gente consegue ver aqui, ó, o estróbilo masculino e o estróbilo feminino. O gametófito, ele é reduzido e vai ser dependente do esporófito, que, portanto, é a fase duradoura. Tá? Então, nesse exemplo que nós estamos estudando, que é do pinheiro do Paraná ou araucária, nós vemos o estróbilo feminino, que está aqui. Ele produz o megásporo, que é produzido no interior do megasporângio. Esse megásporo é uma estrutura que é haploide.
Os megásporos, eles originam 4 células, só que dentre essas 4 células, 3 degeneram, apenas uma vai ser funcional, que é a oosfera. Já o estróbilo masculino, ele tem os microsporângios que vão produzir os micrósporos. Esses micrósporos, né, são assim como na parte feminina, eles são produzidos por meiose, né? Esses micrósporos vão originar os grãos de pólen. Esse grão de pólen vai ser transportado pelo vento, né? Nós vimos que o estróbilo ele não é uma flor como a flor que a gente conhece, né? Perfumada, nem colorida para atrair polinizadores. Então, o transporte do gameta masculino até o gameta feminino é feito, o transporte do grão de pólen, que é a polinização, ela é feita pelo vento. É uma polinização que a gente chama de anemófila. Quando cai na planta feminina, né, na parte feminina, esse grão de pólen, ele se desenvolve e dá origem ao tubo polínico, que vai transportar as células espermáticas, né, que constituem os gametas masculinos, até o gameta feminino, que é a oosfera. Então, vai ocorrer a fecundação, vai se formar o embrião, que é, portanto, diploide, né? Esse embrião vai ficar protegidinho lá no interior da semente, que é o pinhão, e a semente, ao germinar, vai dar origem a uma araucária jovem, que é a forma de esporófito. Quanto à classificação, nós temos a divisão cicadófita, que tem as cicadáceas, a divisão gingófita, que tem apenas um representante conhecido, que é a ginkgo biloba, a divisão coniferófita, que é a das coníferas, onde nós temos os pinheiros, araucárias, sequoias, tuis e ciprés, né? São árvores que são enormes, geralmente as folhas e os galhos são longos e afilados. Temos a divisão guinetófita, que tem as guinetáceas, aqui alguns exemplares. Angiospermas, então o grupo mais diversificado entre os vegetais. As angiospermas são plantas vasculares, são as plantas cujas sementes estão protegidas no interior do fruto. Aqui a gente vê uma flor, né, e o fruto do maracujá. É o grupo mais abundante, né? Nós vemos todos aí os órgãos típicos de uma planta, que é raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. O gametófito é a fase reduzida, assim como nas pteridófitas e gimnospermas, e o esporófito é a fase duradoura. Agora nós temos flores, né, como nós conhecemos, né, são as estruturas reprodutoras, e essas flores, né, que a gente chama de flores completas, elas apresentam órgãos sexuais, podem apresentar órgãos sexuais masculinos e femininos ao mesmo tempo, ou então ter sexos separados, plantas só masculinas ou só femininas. E são constituídas por conjunto de peças florais, que são as sépalas, pétalas, estames e carpelos. Temos como verticilos florais, que são folhas modificadas, verticilos, que a gente chama de protetores, o cálice, que é o conjunto de sépalas, e a corola, que é o conjunto de pétalas. As sépalas são verdes e a corola é colorida, tá? São estruturas de proteção, além de atração de polinizadores. E temos os verticilos, que são os verticilos reprodutores, que são o androceu, que constitui o aparelho reprodutor masculino, e o gineceu, que constitui o aparelho reprodutor feminino.
Então, aqui na imagem, nós observamos, né, as flores das angiospermas, né, que são coloridas, são perfumadas, produzem néctar, tudo isso como formas de atrair polinizadores. Nós vemos também que a flor ela vai ter o seu aparelho reprodutor masculino, que é o androceu, formado por um conjunto de estames. Aqui a constituição do estame, né, que é o filete e a antera. E vemos também o gineceu. O gineceu é formado pelo conjunto de carpéolos. Temos a corola, que é o conjunto de pétalas, e temos o cálice, que é o conjunto de sépalas. Tanto o cálice quanto a corola tem função de proteção e atração de agentes polinizadores, enquanto o androceu e o gineceu são estruturas que estão relacionadas à reprodução. Após a fecundação, que nós vamos estudar daqui a pouco, nós vemos que o ovário ele vai se transformar no fruto. Bom, vamos analisar aqui o ciclo de reprodução das angiospermas. Nas angiospermas ocorre o que a gente chama de dupla fecundação. Depois eu vou mostrar uma imagem para ficar bem claro para vocês. Então, aqui nós temos a flor, nesse caso aqui é uma flor que é hermafrodita, ou seja, ela vai ter o aparelho reprodutor masculino e feminino. Nessa flor, nós vamos ter a antera vai produzir os esporos, portanto, dentro dessa estrutura vai ocorrer a divisão reducional, que é a meiose. Temos a produção desses grãos de pólen e a germinação do grão de pólen, né, o desenvolvimento do grão de pólen, vai permitir o surgimento do tubo polínico, que vai transportar as células reprodutoras, que são as células espermáticas. Nós estamos vendo aqui que são duas células espermáticas. Esse tubo polínico ele vai crescer em direção ao ovário, levando essas células espermáticas, esses núcleos espermáticos, para o encontro com a oosfera. Um desses núcleos espermáticos vai se juntar à oosfera e vai dar origem ao embrião. Só que a gente vai ver que o outro núcleo espermático vai se encontrar com duas células que estão presentes na parte feminina, que são os núcleos polares. Esses núcleos polares, que são são haploides, vão se juntar com uma terceira estrutura que é também haploide. Então, vai dar surgimento a um tecido que é triploide, que é o endosperma. Então, por isso que a fecundação é chamada de dupla, porque um dos núcleos espermáticos se junta à oosfera, originando o embrião, e o segundo núcleo espermático vai se juntar a esses dois núcleos polares, formando uma estrutura triploide, que é o endosperma. Esse embrião ele pode germinar, após a germinação da semente, ele vai originar o esporófito, que é a estrutura que é diploide. Então, aqui nessa imagem, a gente vê um pouco mais dessa fecundação dupla, tá? Então, o esporófito, que é a plantinha adulta, é diploide. No interior da antera, vai ocorrer a meiose, né, que é uma divisão reducional, originando o grão de pólen. O desenvolvimento do grão de pólen, né, dá origem ao tubo polínico, que vai crescer em direção à oosfera. Ocorre a fecundação. Então, nós temos um dos núcleos espermáticos se juntando aos núcleos polares, que são dois,
formando o endosperma, e temos o segundo núcleo espermático se ligando à oosfera, dando origem ao embrião. Então, o endosperma é uma estrutura triploide, enquanto o embrião é uma estrutura que é diploide. Ocorre a formação da semente, né, que é envolvida pelo fruto. Aqui, essa outra imagem mostrando a mesma coisa, tá? Então, a oosfera com um dos núcleos espermáticos, que é o gameta masculino, vai dar origem ao embrião. Após essa fecundação, o óvulo vai se desenvolver e vai se transformar na semente. Já o ovário vai dar origem ao fruto. Classificação das angiospermas. Elas são, em sua grande maioria, divididas em monocotiledôneas e dicotiledôneas, tá? Cotilédone, essa é a estrutura que vai armazenar nutrientes. Então, nós temos em alguns, como o milho, um único cotilédone, que é reduzido, e temos plantas que apresentam 2 cotilédones, que podem ter ou não reserva, tá? Então, aqui o exemplo do milho, que é monocotiledônea, e do feijão, que é dicotiledônea. Aqui algumas características que diferenciam o grupo das monocotiledôneas e das dicotiledôneas, né? Quanto ao número de cotilédones, as dicotiledôneas têm 2 e as monocotiledôneas apenas 1 cotilédone. Quanto às nervuras presentes nas folhas, né? O tipo de nervação foliar. No caso das dicotiledôneas, as nervuras elas são reticulares, enquanto nas monocotiledôneas elas são paralelas. Quanto à distribuição de vasos no caule, nós temos nas dicotiledôneas feixes vasculares distribuídos em forma circular, enquanto nas monocotiledôneas esses feixes são difusos. Quanto ao tipo de raiz, nas dicotiledôneas nós temos uma raiz pivotante ou axial, e nas monocotiledôneas a raiz é fasciculada ou em cabeleira. Quanto ao tipo de flor, as dicotiledôneas geralmente apresentam flores que são tetrâmeras ou pentâmeras, né, com os elementos florais múltiplos de 4 ou 5, e as monocotiledôneas têm uma flor que é trímera, né? Os elementos florais são em número múltiplo de 3. Geralmente as dicotiledôneas têm crescimento secundário, exemplo as árvores em geral, a roseira, o feijão e etc. E temos nas monocotiledôneas a não ocorrência desse crescimento secundário. Exemplo, o milho, o arroz, a grama, a bananeira e a cana-de-açúcar. Aqui um quadro que mostra também essas diferenças, tá? Aqui eu só vou citar alguns que eu não citei, que seria o caule, que nas monocotiledôneas não tem crescimento em espessura, enquanto nas dicotiledôneas ocorre o crescimento em espessura. Falar da folha, que nas monocotiledôneas é invaginante, né? A bainha é bem desenvolvida, e nas dicotiledôneas nós temos a folha com pecíolo, é uma folha peciolada e a bainha é reduzida. E outros exemplos nós poderíamos citar: bambu, cana-de-açúcar, grama, milho, arroz, cebola, gengibre, coco e palmeira são exemplos de monocotiledôneas, enquanto eucalipto, abacate, morango, maçã, pera, feijão, ervilha, mamona, jacarandá e batata são exemplos de dicotiledônea. Bem, nós chegamos ao final de mais uma aula, tá? Um grande beijo, com muitas saudades, e até a próxima.